tudo com vocês? Seguinte, quero saber quem aí ama um belo delineado gatinho. Nesse vídeo você vai aprender 9 modelos diferentes. Eu vou ensinar o passo a passo certinho, desde o início até o fim, pra você aprender e saber fazer vários. Mas é aquilo que eu sempre falo, delineado gatinho é questão de prática. Então, ó, pega o seu delineador, pega o seu pincel e bora praticar junto comigo no vídeo. Bora lá? Vai ter até tutorial desse delineado aqui, ó. Delineado duplo. A Charlene também vai ensinar o delineado gatinho que ela faz nela. Porque não sei se vocês viram, ela tá sempre de delineado gatinho, né? Olha o meu delineado, gente. Olha meu delineado, que coisa mais linda. O primeiro é o delineado esfumado. Eu vou usar um delineador em gel e um pincel mais fininho e eu vou passar bem rente aos cílios superiores. Você não precisa se preocupar em deixar uma linha super reta, porque depois é só vir com um pincel um pouco mais fofinho e esfumando, fazendo movimentos de vai e vem. Esse delineado é o mais fácil de todos, especial para quem tem mais dificuldade, e é incrível porque já deixa o olhar super marcante, dá a impressão de cílios mais volumosos, e no cantinho externo você ainda pode dar uma puxadinha, como se fosse um delineado gatinho, puxando ele e deixando ele mais esfumadinho, só com a sujeirinha que ficou no pincel, sabe? O efeito fica lindo! O segundo delineado é igual ao primeiro, só que você não vai esfumar, você vai fazer só uma linha bem rente aos cílios superiores, só pra deixar mais marcadinho, pra servir como uma base pra aplicar cílios postiços, pra dar a impressão de que os cílios são mais volumosos. E eu gosto muito de fazer com caneta delineador, eu acho que fica muito mais fácil. E se você quiser, ainda você pode dar um acabamento ali no final, na pontinha, só pra ele não acabar em nada, você deixa ele mais arredondado e tá prontinho. O terceiro é o delineado mais famoso e conhecido, que é o delineado gatinho. Eu gosto sempre de começar do canto externo pro canto interno, independente do olho. No canto externo ele fica um pouco mais grosso e aí eu vou afinando até acabar em nada lá no cantinho interno do olho. E aí só depois de criar toda a base rente aos cílios superiores, eu vou fazer o puxadinho gatinho. E aí com a caneta delineadora eu só apoio pra fazer uma marcação, como se tivesse uma linha imaginária no final da sobrancelha. Eu guio mais ou menos essa pontinha no final da sobrancelha e aí depois é só preencher e tá prontinho, ó. Eu sempre falo pra vocês que delineado gatinho é questão de prática. Treine bastante que você vai ficar craque, vai fazer em segundos. E o próximo é o delineado egípcio. Ele é basicamente igual ao delineado gatinho, mas no cantinho interno ele tem uma continuação. Ele puxa a pontinha até mais um pouquinho, além da extremidade ali do olho, e fica uma pontinha bem fininha. É um dos meus favoritos, mas essa pontinha no cantinho interno ela é bem chatinha de fazer. Então eu não faço muito porque eu tenho muito medo de errar. Mas ele é lindo demais. O próximo é o delineado vintage. Esse é bem parecido também com o delineado gatinho, só que ele é mais reto e mais grosso também. Então eu começo sempre do cantinho externo pro interno, faço o acabamento na pontinha ali, bem no cantinho interno dos olhos, e eu gosto de dar uma engrossada, um pouco a mais nesse delineado vintage e deixar a pontinha ali do delineado gatinho bem puxadinho, assim. Como vocês podem ver, ele é mais reto, ele não segue tão a linha ali do final da sobrancelha. Eu gosto de fazer ele mais reto. A diferença do delineado vintage pro tradicional é mais a curvatura da pontinha ali do gatinho. O delineado gatinho, ele é mais curvado e o vintage, ele é mais retinho. Mas eu amo os dois. Eu vario bastante. Às vezes eu faço mais o vintage, às vezes eu faço mais o tradicional. Eles são lindos. O próximo é um delineado esfumado só na pontinha, só no cantinho externo. Então eu peguei um delineador em gel, novamente com um pincel fininho, e eu fiz a base do delineado igual a todos os outros. Eu fiz um traço retinho, no cantinho interno mais fininho e no cantinho externo um pouco mais grosso. E aí na hora de você fazer o delineado gatinho, você vai puxar, ele não precisa ficar perfeito, porque depois é só vir com um pincel mais fofinho e esfumar. Eu gosto muito de fazer essa
essa técnica quando eu tô com o olho bem trabalhado, com o olho mais puxado, assim, com sombra pro cantinho externo. Eu acho que fica bem legal. Se eu tô sem nada de sombra, eu prefiro o delineado gatinho, mas quando eu tô com uma sombra, assim, bem esfumada, esse delineado fica lindo. O próximo é o delineado invertido. Eu vou usar o delineador em gel e um pincel chanfrado e vou começar passando bem rente aos cílios inferiores. Isso mesmo, inferiores, porque é o delineado invertido. Então você vai marcar como se você estivesse fazendo o delineado em cima, só que embaixo. E aí você continua essa linha que você tá traçando embaixo, só que pro cantinho externo, subindo. Lembra daquela linha imaginária que a gente usa pra traçar o delineado gatinho? Então, no delineado invertido você vai fazer a mesma coisa. E aí depois você vem com um pincel um pouco mais fofinho e esfuma tanto a parte que você passou rente aos cílios inferiores, quanto no puxadinho externo. É um tipo de delineado muito fácil de fazer e que valoriza muito o olho das orientais. Minha amiga Joyce Kitamura, japonesa, adora. Eu sempre vejo ela usando e fica muito lindo. Você pode fazer o seu olho normal, com uma sombra, deixar ele esfumadinho, e aí depois você vem com o delineado invertido e dá o toque final, fica perfeito. O próximo é o delineado colorido. Não precisa ter delineador colorido, você só precisa ter uma base de sombra branca, uma sombra cremosa branca, enfim, ou até mesmo um corretivo bem consistente. E aí você vai pegar com um pincel chanfrado, um fininho, enfim, o que você mais gosta, e você vai fazer o delineado gatinho normal com essa base de sombra branca. Feito o delineado gatinho, é só você escolher uma cor de sombra que você gosta, que você quer usar. Nesse caso eu vou usar uma azul e é só passar a sombra por cima da base branca. E aí o seu delineado colorido tá feito. E pra isso você nem precisou ter um delineador colorido, você só usou sombra colorida. Olha só que incrível! Com isso você pode brincar muito na maquiagem e fazer vários delineados coloridos. E pra finalizar, vou fazer o meu delineado favorito do momento, que é o delineado duplo. Eu gosto de fazer primeiro o delineado gatinho preto, normal. Quando eu vou fazer um delineado duplo, eu não deixo ele tão grosso, eu deixo ele mais fininho. Eu acho as canetas delineadoras bem práticas pra isso, mas tem que ser uma boa, assim, que fique bem pigmentada. Feito o delineado gatinho, agora é só você vir com o seu delineador em glitter, ou você pode fazer aquela técnica anterior, passar a base de sombra branca e depois passar uma sombra com glitter por cima, enfim, como você preferir. E aí é só você seguir a linha do delineado de baixo. E aí é mais fácil porque você já traçou o traço, né, do delineado gatinho, e aí é só acompanhar fazendo um segundo delineado por cima. Eu ando muito viciada nesse tipo de delineado duplo com glitter, eu acho que fica lindo. E você nem precisa trabalhar tanto na sombra, no olho, é só fazer isso que você já fica chique, diferente, descolada e linda. E tá prontinho 9 tipos diferentes de delineados pra você treinar, pra você arrasar. E aí comenta depois aqui embaixo qual é o seu favorito, qual que você mais ama. Agora, conta aqui pra mim qual foi o seu delineado favorito. Eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!